Boa noite, professora. Nessa unidade a gente estudou o quinhentismo, né, que foi um período literário que se desenvolveu juntamente com o classicismo. Quer dizer, o classicismo se desenvolve na Europa, enquanto mais ou menos na mesma época a gente vai ter o quinhentismo desenvolvendo no Brasil. Por que quinhentismo? Porque aconteceu nos anos de 1500 aqui no Brasil. Quais são as principais características desse período? A gente vai ter uma literatura de informação, ou seja, o pessoal chegando da Europa aqui no Brasil e mandando, por exemplo, pelo Vai de Caminha, mandando as cartas, né, descrevendo como era o Brasil, como que era o desenvolvimento do país, né, desenvolvimento, na verdade, a vida dos índios, né, nessa época, para informar ao rei o que eles haviam encontrado aqui. E por outro lado, a gente vai ter também, ao mesmo tempo que tem essa literatura de informação, uma literatura jesuítica, que seriam quem? Os jesuítas educando, tecnicamente, os indígenas. O que quer dizer isso? Eles enxergavam os indígenas que viviam aqui no Brasil como seres a serem doutrinados, serem educados para se tornarem indivíduos católicos, como se o catolicismo fosse a salvação para a vida deles, né? Bom, dentro dessa literatura de informação, a gente viu, né, nas aulas a gente leu a carta de Pero Vaz de Caminha, principalmente, né? E a gente viu que a maneira como eles observavam os índios, eles não conseguiam entender os costumes deles, né? Porque era uma cultura muito diferente, a maneira como eles valorizavam os deuses, a maneira como eles praticavam, algumas tribos praticavam canibalismo, esse tipo de coisa. E também o fato, por exemplo, de não usar roupas, né? Tanto que eles ressaltam muitas vezes a questão das vergonhas de fora, né? Indicando que eles andavam nus. Além deles descreverem também as características físicas do Brasil, né? Para informar ao rei sobre a terra que eles haviam encontrado, né? Sobre o Brasil que eles estavam explorando. Isso em relação à literatura de informação. Quando a gente fala de uma literatura jesuítica, aí a gente está falando de uma literatura, né? O que seria isso? Eram os jesuítas educando, ensinando aos índios qual seria a maneira certa deles viverem, né? Eles enxergavam os índios, inclusive em um texto que a gente leu, não era dessa matéria, né? Mas diferente, né, de como os colonos enxergavam os índios, né? Como animais, como seres assim não dignos da atenção deles, os jesuítas já enxergavam um povo que precisava da salvação. Então eles meio que diziam que, por exemplo, o fato de algumas tribos serem canibais, assim, não é que é porque elas não sabiam que aquilo era errado, né? E o que acontece? A partir disso, foi desenvolvido sermões, a gramática tupi, né? Além de algumas poesias inspiradas também na Europa, né, que foi colocado em contato com esses índios. Só que qual que era o principal caráter dessa literatura jesuítica para com os índios? É uma questão didática, né? A gente vai ter tudo que era produzido era para ensinar os índios que caminho certo eles deveriam seguir, catequizá-los. Então havia muito uma questão medieval, porque vinha lá da Europa, né? E também uma coisa muito forte do maniqueísmo, que era o bem e o mal. Então, eles iam colocar tudo que era da cultura indígena como sendo mal e tudo que era da cultura deles, da Europa, como sendo bem. E como que eles colocavam isso? Eram com textos? Nem sempre, né? Nem necessariamente seriam com textos, mas sim muitas vezes com autos. Então, porque a partir do lúdico, a partir de um teatro, a partir de uma cena, eles iam colocar como tudo que era da cultura indígena, como o diabo, por exemplo, que deveria ser combatido pelos anjos, que seriam o catolicismo, né? Então, nesse processo, a gente consegue observar uma aculturação, né, dos índios, da cultura indígena, através de uma afirmação dos valores da fé cristã. Então, o que a gente estudou mais nessa aula foi essa questão do quinhentismo,
Mas, além disso, a gente deu uma introduzida, né? A professora introduziu pra gente essa questão, o próximo período literário que a gente vai ter aqui no Brasil, que é o Barroco. Né? O Barroco, que a gente tem o Barroco europeu, mas a gente também tem o Barroco brasileiro. Claro que o Barroco brasileiro também é influenciado pelo Barroco europeu, mas com algumas das suas características próprias, né? O que a gente vai ter como ponto principal estudar até agora a respeito do Barroco? A gente vai ter o indivíduo do barroco, o eu lírico, o que acontece com ele? Ele tá sempre muito dividido. Ele tá dividido entre um lado a questão renascentista, a questão do racionalismo ali, mas ao mesmo tempo ele também tá dividido com a questão teocêntrica. Então ele não sabe ao mesmo tempo até a que ponto ele deve ser, ele vai pro lado da razão, até que lado ele vai para emoção, até que lado ele vai para o lado da ciência e até que lado ele vai para o lado da religião. Então ele está sempre muito dividido e ele reflete na literatura, em todas as artes, esse sentimento de divisão, de confusão, né? E a gente, por exemplo, vai ter a técnica do claro escuro, né? Então as obras, por exemplo, artísticas barrocas, elas têm muita sombra e luz, então mostra mesmo essa dualidade. O homem sempre em dúvida, e é tudo muito exagerado, muito intenso, porque eles realmente estavam vivendo uma mistura de sentimentos. A gente ainda vai estudar mais, como a professora falou na próxima aula, a respeito do barroco, mas a introdução que a gente teve foi essa. Quem são os autores? Quando a gente fala do quintismo lá atrás, o José de Anchieta, o padre jesuíta, que veio para catequizar os índios. E quando a gente está falando do barroco, a gente vai ter dois principais expoentes, o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. O padre Antônio Vieira é muito conhecido como sermões, né? A gente tem também os sermões sendo cobrados, por exemplo, em vestibulares como a Unicamp. Os sermões dele, ele trazia esses sermões também para criticar a sociedade, para acordar a sociedade, mas ao mesmo tempo que ele criticava os pecados da sociedade, ele também ia criticar a Igreja Católica. Então ele era muito crítico. E é muito caracterizado por serem sermões longos, né? No qual ele trazia reflexão sobre as atitudes do ser humano, sobre a própria atitude dele, a atitude da igreja. Ele era muito incisivo. E junto dele você vai ter o Gregório de Matos, que também era conhecido como o Boca do Inferno. Por quê? Porque ele era um cara muito intenso e ele falava o que ele achava. Ele criticava os governantes, ele criticava a sociedade. Ele teve também algumas poesias, né? Alguma área dele mais amorosa, mais pro lado romântico, mas isso também caracteriza o fato dele ser barroco, né? Porque o barroco, ele também tem essa dualidade, ele é pro amor ou ele é pra crítica. Então essa questão também era bem intensa. Mas como a professora falou, a gente vai estudar um pouco mais essa questão das características barrocas na próxima aula. E é isso, professora, muito obrigada.